Thalita e sejam muito bem-vindos ao meu canal Tá Resiliente. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Jéssica Souza. Ela é esteticista e vamos bater um papo muito legal sobre diversas coisas. Hoje a gente vai falar sobre ser independente financeiramente, o que isso impacta na nossa vida pessoal, amorosa, se você acha assim que tem alguma coisa que implica, assim, dificulta, na verdade, né? Num relacionamento. O que você acha? Eu acho que no relacionamento amoroso, né? Os homens, hoje em dia, eles estão muito... Eu acho que isso amedronta um pouco os homens, sabe? Eu acho que por mais que a sociedade tenha vindo aí com essa evolução, né? Com essa parte do feminismo, enfim, ainda os homens têm isso muito fixo neles, né? Sobre querer ser o provedor, sobre querer ter controle ali da situação, né? Então eu acho que quando uma mulher ela é muito independente financeiramente falando, quando já tem seu apartamento, seu carro, suas coisas, parece que isso amedronta eles, né? Parece que eles têm medo. Olha, ou é medo ou é um pouco de machismo. Por que que eu penso assim? Eu vejo algumas situações em que a mulher ela é super independente financeiramente, tem sua profissão, tem seu carro, paga suas contas, é dona da sua vida, tal. Mas tipo o marido ou o namorado fica incomodado, em vez de tipo assim de dar força para ela, né? E falar não, você é foda pra caramba, meu, tipo você é guerreira, né? Você corre atrás, você faz seus cursos, tá. O cara parece que quer, tipo assim, puxar ela para baixo. Em vez de ele evoluir junto, ele quer sempre puxar ela para baixo. Então, eu vejo como um pouco de machismo também. Eu acho que eles nunca querem ver a mulher melhor que eles, né? Parece é. que tem essa competição. Que está ligado ao machismo, porque o machismo ele envolve o quê? Que o homem ele tem que ser o líder da situação, né? O chefe da família, ele que provém tudo, ele que faz, ele que resolve. Então, acho que está um pouco ligado a isso. E também acho que está um pouco ligado nessa questão da insegurança, né? Também. Com certeza. Eu acho que assim, dentro de um relacionamento, o que acontece? Eu acho que o que passa na cabeça, né? Ah, se a mulher aí, a hora que ela não quiser mais, ela me chuta, né? Não precisa de mim pra nada. Não precisa de mim pra nada. Tem a casa, tem as coisas lá. Por que ela vai precisar de mim? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso gera essa insegurança. Não sei, também pode ser um pouco de machismo, né? Junto, mas é complicado, gente. Olha, é complicado se relacionar quando você tá nessa fase da vida, assim, sabe? Você tá melhor que o homem. E até vai passando o tempo, né? A gente vai chegando ali 30 a mais. Estamos ficando velha. Vai ficando velha. Mas pra gente que... pessoal, né? Falando da gente mesmo, nosso íntimo é muito bom ser independente financeiramente, né? Com certeza. É com tudo certeza. de bom. Então, e aí, de fato, a gente realmente passa a não aceitar qualquer coisa, né? Passa a não aceitar qualquer relacionamento, qualquer pessoa. Você quer alguém que realmente esteja ali ou no mesmo nível que você ou acima, né? Nunca alguém para te puxar para baixo. Então você acaba ficando mais seletiva também. Então as coisas acabam ficando mais difíceis, né? Você acha que isso daí então dificulta para ter um relacionamento quando você se depara com uma pessoa que não é... O cara até é independente financeiramente na vida dele, porém, vamos dizer assim que você ganhe mais que o cara. Você acha que isso dificulta um pouco ou você acha que não tem nada a ver? Eu acho que dificulta um pouco. Eu acho que assim, a gente também não pode generalizar, né? Existem caras e caras, mas assim, da grande maioria, eu acho que dificulta sim. Mas você acha que dificulta porque você já coloca uma barreira ali? Ou você acha que é o próprio cara que já fala assim, opa, essa mulher aí, ela é fodástica? Vai um pouco dos dois. Eu acho que mais do cara, talvez. E eu acho que também pelos nossos traumas, assim, né? De coisas que já aconteceram, também vem da gente, com certeza, né? De achar que, não, ele já vai agir dessa forma. Vai ser assim, ele já vai, a hora que ele quiser, ele já vai chutar e já era, sabe? Uhum. Então, acho que é um pouco dos dois. E essa questão também da gente ser independente financeiramente, o que você acha, na sua opinião, assim? É uma coisa que a gente busca isso para a gente provar para a sociedade, que a gente
tá mais assim evoluída, que a mulher não é mais aquela dona de casa, não é mais a Amélia? Ou você acha que é mais assim porque a gente quer mesmo fazer pela gente, de tipo assim, não, realmente eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu pago minhas contas, eu resolvo minha vida Com sozinha. certeza pela É gente. pelo ego da gente. É lógico, com certeza. Não pela revolução, mulheres. Não. Já. Eu assim, tô longe desse respeito, movimento feminista, tudo, mas tô longe disso, assim, de, de ser uma feminista. Não sou. Respeito o movimento, não sou. Porém, eu acho que existe, né, ainda esses paradigmas, e eu acho que também, com certeza, a gente faz por nós, sempre por nós, assim, pelo menos falando por mim, assim, não nesse negócio de evolução, Por por ego, né? nós, Eu também acho. Assim, desde muito nova eu também trabalho e sou dona da minha vida. Então, assim, para mim isso foi a melhor coisa que eu fiz, assim, a melhor escolha, né? Trabalhar, ser independente, não ficar precisando de ninguém, porque porque no isso fim dá é uma sempre, liberdade, né? A gente faz o que quer, na hora que quer, no fim é se sempre quiser. nós por nós mesmos, Sim, né? Não tem, exatamente. Essa coisa de mulheres que, tipo, casam com homens ricos e elas decidem que não vai trabalhar, que vai ficar em casa, o cara banca elas. Cara, eu fico pensando assim, por um lado, não vamos falar que é ruim, porque dinheiro nunca é ruim, né? Mas será que a pessoa não se sente vazia, assim, de tipo, falar assim, cara, não produzo nada, não faço nada, tipo, será que a pessoa ela consegue ser tão feliz quanto a pessoa que tem uma renda, que é dona de si? Porque essa pessoa não é dona da vida dela, né? não. Porque pensa, se amanhã o cara largar dela, ela vai ter que começar a vida dela do zero. Tá, e eu acompanho muitas pessoas assim, acho que por, né, mexer com mulheres, né, até mesmo no consultório, ou às vezes até em salão de cabelo, quando você vai, você escuta as histórias. Nossa, eu já conheci N mulheres que estão nesse tipo de relacionamento, né, onde o cara sustenta, onde o cara é o provedor, e não são felizes. Não são. Lógico que tem aquela aparência ali, né? Vai no melhor cabeleireiro, né? Faz unhas, massagem, esteticista, a própria burguesinha do seu Jorge. Mas assim, é, na hora ali do vamos ver, elas ficam meio perdidas, né? Porque eu acho que a vida fica meio vazia, né? Quando você não tem um objetivo que é seu, assim, que você tá traçando. Então, eu já até cheguei a dar dicas assim para algumas, sabe? Por que você não aproveita que o cara tá aí, tá, Faz né? curso, né? Vai fazer um curso, abre uma loja online, sei lá, faça qualquer coisa para você, né? E caminhando com as suas próprias pernas, eu acho que é muito importante, né? Mas eu acho que também vai muito de personalidade, né? Porque acho que tem mulheres que elas gostam, né, de ser mais dependentes e mulheres que gostam de ser independentes. Eu acho que conta um pouco a personalidade, né? Também. Com certeza. Bom, e emendando esse assunto, né, que estamos falando de dependência e independência financeira e a dependência emocional de pessoas, você já lidou com isso, assim? Você já foi dependente de alguém? Você já, tipo, se viu presa em alguém que realmente não merecia estar com você por conta de te tratar mal, alguma coisa, você estava presa naquele cara? Ou até mesmo família, né, que às vezes a gente fala assim, ah, é pai e mãe, mas nem sempre pai e mãe é pai e mãe de verdade, né? Ai, gente, quem nunca, né? Acho que todo mundo já esteve em algum tipo de relacionamento assim, de dependência emocional, né? O meu de amorosa, então, a minha vida amorosa ela é uma catástrofe, né? Então, assim, eu não sou muito parâmetro para falar. Mas, olha, já de pessoas que me tratavam mal, né? De namorados que me trataram mal, de namorados que assim, davam em cima das minhas amigas. Nossa, e as minhas amigas contavam, e eu tava numa dependência, num ciclo ali tão fechado que eu não conseguia. Eu acreditava nele. Ele não estava. As minhas amigas me mostrando os prints, imagina, ele tava brincando. Sabe o que eu percebo dessa coisa de você estar emocionalmente apegado a alguém e quando essa pessoa te trata mal, parece que você fica cada vez mais ligado a ela.
eu acho que isso diz muito mais sobre a gente do que o outro. Com Por quê? certeza. Eu vejo que a gente, nesse momento, a gente tá muito insegura, tá com medo de ficar sozinha, tá com medo de não conseguir arrumar outra pessoa. E a gente fica tentando, na verdade, acho que reverter toda essa história para ter uma aprovação interna mesmo, nossa, sabe? Sim. Então, assim, você acaba, não, isso não é verdade, eu vou provar que não é verdade, mas pro seu ego, pro seu próprio, né? Pra você estar bem, assim. E eu acho que também tem muito a ver da gente querer, da gente achar, na verdade, que a gente consegue mudar a pessoa. Porque eu também já tive relacionamento em que eu tava super dependente emocionalmente da pessoa e a pessoa cagando pra mim, né? E eu pensava assim, não, mas eu vou fazer de tudo pra reverter essa situação. Não que eu iria estar cagando pra pessoa, mas que eu iria conseguir fazer essa pessoa me enxergar de uma outra maneira. Então, é muito isso também, né? Da gente achar que consegue mudar o outro. E não consegue, Não né? consegue. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam se realmente elas quiserem mudar. E ainda assim, existem essências que não são mutáveis, né? Que não tem como mudar. Então, assim, lógico que existem pessoas que podem mudar, a gente também não pode desacreditar totalmente nisso. Mas existem coisas ali que estão intrínsecas na pessoa que ela não vai conseguir mudar. É da essência dela. Então a gente precisa começar a entender isso, né? Porque eu acho que o ser humano tem uma mania de querer controlar tudo, né? A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar. Então a gente precisa entender que nem sempre é com a gente o problema, né? Que a gente não precisa, que a gente não deve controlar, né? Deixar as coisas no tempo certo. E aproveitando agora, né, essa coisa de dependência emocional, que uma coisa vai puxando a outra, né? Você acha que tem a ver com o nosso passado? Tipo, traumas de infância, alguma coisa que nossos pais deixaram de fazer pra gente, alguma insegurança que a gente traz lá de trás? Porque eu acho que é uma bagagem a nossa vida, né? A gente vai carregando as coisas e conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai começando a desenvolver algumas coisas, inclusive traumas, que às vezes na infância não foi tão aparente, né? E que daí parece que chega na fase adulta, assim, desabrocha o negócio. Você acha que tem a ver essa coisa da gente? Com certeza, tá, com certeza. Eu acho que, assim, tudo que a gente passa na vida, né, ela vai ficando, nem sempre só no consciente, muitas vezes no nosso inconsciente, né, vai ficando pontos gatilhos mesmo, né, na nossa cabeça, assim, e com o tempo, com o passar do tempo, eu acho que essas coisas vão aparecendo e eu acho que a gente só consegue saber realmente do que se trata quando vai para uma terapia, quando vai fazer alguma coisa, né, que a gente comece a olhar para dentro mesmo e se perguntar. Eu mesma tive o meu pai divorciou da minha mãe e tal, eu tinha uns 13 para 14 anos, então, assim, gerou um trauma, né? E eu, como filha, vivenciei tudo, sabe? Então, isso foi muito doloroso para mim. E querendo ou não, isso me cria uma barreira hoje nos meus relacionamentos. E eu só fui descobrir isso, acho que esse ano. 30 anos nunca é tarde, né? Claro que não. O importante é, você o problema. Então, assim, hoje eu trato isso em terapia, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que eu vá me envolver hoje vai ser como meu pai foi com a minha mãe, né? E assim, por que meu pai agiu daquela forma? O que estava acontecendo na vida dele? Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia também, né? Para entender tudo o que aconteceu ali, porque às vezes não foi por mal o que ele fez, às vezes teve alguma coisa ali por trás, às vezes ele tem algum trauma também que ele com 40 e poucos anos, ele não conseguiu descobrir como eu descobri. E isso acarretou em diversas, né? É que hoje em dia também a gente tem acesso a mais informações, né? Dessas coisas a gente hoje consegue ir num psicólogo, tem psicólogo online, tem muita informação na internet, então a gente vai buscando muita coisa na internet, por isso que hoje é mais fácil a gente acabar solucionando problemas. Porém, também dificulta um pouco, porque quanto mais tecnologia tem, mais a gente fica com muita informação e isso acaba deixando a gente pirada, meu. Aí dá a síndrome do pânico, da crise de ansiedade, da depressão, dá tudo. Mas, voltando ao assunto, que eu acho que tem muito a ver, eu acredito muito
que a nossa vida hoje é muito reflexo daquilo que a gente viveu. Eu mesma também tive situação parecida com a sua, de pais se separarem quando eu era muito criança. Então isso gerou aquele rompimento, né, familiar, que a criança tá ali, eu tinha o quê? Uns 8 anos, então você não entende o porquê que seu pai e sua mãe tá se separando, né? E aí eu pelo menos, falando assim, pelas minhas experiências, eu cresci pensando o quê? Eu vou ter a minha própria família, né? Já que a minha família ali, pai, mãe, se desestruturou, eu vou estruturar uma família para mim a partir de agora. Então, quando eu fiquei adulta, eu pensava isso, eu preciso de uma família. E eu também fiquei numa busca frenética de ter uma família. Então, eu vivi muitos anos da minha vida também infeliz, porque eu acreditava que eu tinha que fazer tudo pela minha família. Tipo assim, eu não posso separar, eu não posso causar um trauma na vida dos meus filhos, né? Então eu não Eu não quero, quero que eles passem pelo que eu não quero passei. eu não quero que eles sintam aquela tristeza, então eu acabava sempre falando assim, não, é pela família. E nisso a gente vai, passando tempo, passando a vida e é cada vez pior. Então, na verdade, isso daí não é você querer buscar realmente uma solução para aquele problema, é você arrastar ele junto com você. É. Eu arrastei isso para minha vida por muitos anos. Hoje eu tenho a consciência de que eu fiz uma péssima escolha em fazer isso, né? Por quê? Porque impacta na vida dos filhos, querendo ou não, impacta. Por quê? Aquele ciclo que eu vivi lá atrás, de pai e mãe brigando, se separando, eu quis evitar isso, mas na verdade os meus filhos viveram isso, né? Porque foi inevitável, assim, a imaturidade, não tinha juízo, não tinha responsabilidade. Eu casei com 19 anos. Quem que tem juízo, nova. gente? Ninguém tem Muito juízo. nova. Então, assim, a gente leva muito tempo para aprender sobre essas questões da vida, né? Que impactam e que traumatizam a gente. Mas realmente, depois que a gente passa a se relacionar, a gente vê que tem muito sentido aquilo que a gente viveu lá atrás, né? E aí a gente acaba ficando nessa dependência emocional, às vezes, das pessoas, porque a gente viu nossos pais se matando ali juntos, né? E a gente acha que a gente também tem que passar por isso. Parece uma maldição, não parece? Não parece ser aquela coisa que passa de geração em geração? E sabe o que eu acho engraçado também? Essa tendência que a gente tem de procurar nos nossos relacionamentos alguém que era parecido com o nosso pai, mesmo que a gente não concorde com a atitude dele, porque eu não concordo em nada. Mas assim, quando eu vejo, eu tô com uma pessoa que assim, lembra muito, sabe, as atitudes. E é um negócio que eu tento me policiar muito para evitar. E também para, por exemplo, a pessoa tem o jeito, eu já acho que ela é igualzinho ao meu pai, que ela número, gênero, grau, tipo, completamente igual. E não, às vezes não é, né? Às vezes a gente pode também dar uma chance para a pessoa e a pessoa não é tão ruim assim. Então é muito engraçado isso, do quanto a gente traz, o quanto o nosso inconsciente é presente na nossa vida sem que a gente perceba, né? Totalmente. É muito importante, eu acho que todas as pessoas deviam fazer terapia assim na vida, porque acho que todo mundo tem traumas, né? Sim. Todo mundo. Então é muito louco isso. A terapia ela ajuda bastante você se autoconhecer, na verdade, né? A terapia, eu costumo dizer assim, eu já fiz muitos anos de terapia. A terapia, as pessoas acham que a terapia ela vem para resolver todos os seus problemas. Não é isso. A terapia, ela te direciona, ela te dá caminhos, né? Porque quando você procura um psicólogo, você já tá naquele bolo ali que você fala, cara, como que eu vou sair daqui, meu? Não tem jeito. E aí você busca o psicólogo e o psicólogo ele vai desatando aqueles nós e vai falando assim, ó, calma aí, né? Você tem esse caminho, você tem esse outro, você começa a ter uma visão mais ampla e aí você começa a se autoconhecer. E esse autoconhecimento é muito importante na vida de todo mundo, porque quando você se conhece, você sabe dos seus limites, você aprende a falar não, você aprende a impor os limites às pessoas, às situações, e isso, consequentemente, te livra de muitos problemas, né? Com certeza. Você já passou por isso também? Olha nós emendando um assunto aqui, um assunto no outro, de ter que impor limites para pessoas, situações, clientes que você trabalha, né? É tão difícil, eu tenho muita dificuldade. Tenho muita dificuldade de impor, principalmente para clientes. Principalmente para clientes. Porque eu acho que daí você
já entra nesse universo de cliente sempre tem razão e às vezes se acaba, né? Acaba perdendo. Então, impor limites realmente é um assunto bem Não. complicado. Olha, eu já tive uma época, uma longa época, na verdade, em que eu tinha muita dificuldade de falar não para as pessoas e de realmente colocar aquela barreira, sabe? Mas eu vi que quem se prejudicava em tudo isso era só eu. Porque, tipo assim, eu sempre estava cedendo, sempre aceitando, sempre dizendo sim. Às vezes eu queria falar não. E eu falava, deixa quieto, vamos deixar. Faz, sabe? Ou sim. Cara, isso daí detona a nossa mente. Você fica doente quando você não impõe limites e quando você não fala não. Hoje, se eu tiver que falar não, eu vou falar não. E eu não vou ficar, sabe, me culpando por isso, porque a gente tem que conseguir falar o não sem ter que dar explicação para o outro e sem se culpar, né? E se o outro não entender, isso é um problema do outro. Não, acho que se tem uma situação que vai te deixar desconfortável e você não quer aceitar aquilo, eu acho que é importantíssimo você dizer o não e impor um limite ali. Isso daí é para a vida de todo mundo. A partir do momento em que eu comecei a estabelecer limites nas minhas relações, no lado profissional, com filhos, com todo mundo, cara, minha vida, assim, ficou outra coisa. Deu uma guinada, né? Sim, eu me sinto mais leve. Nossa, porque você ficar com essa responsabilidade que você não quer, isso é muito ruim, meu. É ruim. E assim, geram sentimentos que vai fazer mal só pra você mesmo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito mais fácil você já cortar ali e já falar, não dá, não consigo te atender, não consigo. Se você atrasar, eu vou precisar descontar do seu tempo, né? Se você. Enfim, eu tenho tentado cada dia mais melhorar nisso. Assim, lógico que uma coisa ou outra você acaba ainda, né, deixando e não falando não. Mas eu tento cada vez mais me policiar e eu vou te falar, tá, que tem sido maravilhoso. Não tenho tido problemas, sabe, com isso. Elas entendem super bem. Elas, atrasei, tudo bem, faz só meia hora de massagem, não faz mais uma hora. Elas têm entendido e isso tem melhorado muito mais na minha vida. Porque melhora a minha agenda, eu não atraso todo mundo, sabe? Antes eu ficava assim, aí atrasando, porque se uma atrasa, né, vai atrasando todo mundo na agenda. Então, assim, antes era sempre atrasada, sempre correndo, daí eu ficava estressada, ficava mal, elas ficavam estressadas. Então, assim, é muito melhor eu falar não e fazer meia hora de massagem e estressar uma do que estressar a agenda inteira. Exatamente. Então, às vezes, né, o que a gente acha que vai ser bom, acaba sendo ruim, né? Quando a gente abre, assim, algumas exceções. Sim. E outra coisa também que eu penso muito sobre isso é sobre a gente ser sincera. Até onde ser verdadeira nos prejudica? Você já pensou sobre isso? Porque eu já tomei muito, assim, por ser muito honesta, muito verdadeira com a pessoa, né? Não é grosseira, tá? É ser verdadeira. É falar aquilo que você está sentindo de uma forma que não é para machucar o outro, né? É apenas para você falar sobre o seu sentimento. E a pessoa leva mal. Aí eu fico pensando, cara, às vezes é bom você mentir e você ser filha da puta, porque você sai na vantagem. Precisa ter muito jogo de cintura com as pessoas, né? Tá difícil de lidar, né? Eu acho que a sociedade tá um pouco doente também. Um pouco? Estamos totalmente loucos. Até mesmo pelas redes sociais, né? Vamos colocar aí. Você olha, você entra lá no Instagram, ninguém posta foto triste. Ninguém põe um story que tá chorando, né? A galera quer mostrar sempre o melhor lado, a melhor fase. Então, assim, isso acaba deixando as pessoas doentes. Acaba tipo, nossa, por que a vida da Thalita é tão boa e a minha não? Por que ela tá sempre feliz? Por que ela passeia, ela viaja, né? E a minha não? O que eu tô fazendo de errado? Né? E às vezes nem é isso, sabe? Às vezes a Thalita foi ali uma vez só. Nossa, fazia 5 anos que a Thalita não viajava. Ela foi ali uma vez e eu tô pensando isso. Então, assim, eu pensando isso, acaba ficando, nossa, já fica meio doente, né? Já fica aquele negócio de... parece que eu não consigo nada, parece... Aí, às vezes, a pessoa já tá num dia assim, e aí você solta uma sinceridade, né? De um jeito meio errado. Pronto. Acabou. Eu tenho dificuldade de lidar com bastante tipos de pessoas. Tipo,
tem pessoas que são muito difíceis, né? Que tipo, você tenta conversar com ela da forma mais branda possível, mais pacífica, mais tolerante, mais carinhosa, mas parece que tem dias que as pessoas elas entendem exatamente aquilo que elas querem. Você pode falar com florzinhas, que elas vão entender que você tá com facas ali, tipo, querendo furar elas, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas assim, porque antes ainda eu ficava tipo, não, vamos conversar, sabe? Calma, não é isso. Hoje, meu, de verdade, eu tenho Acabou a vontade de paciência. agora, entendeu? É isso daí. Acabou a paciência, Ai, eu sou Saraiva, tolerância zero. Pelo Não, amor de Deus. tem dia que não dá mesmo, né? Principalmente quando a gente tá na TPM, né? Eu acho que quando a gente tá na TPM, os sentimentos afloram, né? A gente quer resolver a vida. Uhum. Primeiro, já começa assim. Você, ao mesmo tempo que você quer dar uma namoradinha, você quer chorar, você quer bater no namorado, você quer xingar a galera na rua, você quer abraçar o poste, tipo assim, você tem todos os sentimentos. E você tem aquela vontade de resolver tudo, né? Sim, e não resolve Então, nada. não resolve nada. Não resolve Mas assim, nada. principalmente nessa fase, é a fase assim que, tipo assim, você fala com a pessoa, às vezes você conta umas verdades nesse período e aí a pessoa já rebate de uma forma meio. Daí você já né? já manda para aquele lugar. Viu, e TPM muita gente acha que é frescura, né? Ai, gente, Meu, não é. Não é frescura. Cara, é um milhão de hormônios ali borbulhando no nosso corpo, o negócio fica louco. Eu mesmo, gente, essa fase da TPM eu quero, tipo, morder a parede. Nossa senhora, é Gente, difícil. como que a gente fica estressada, né? Eu fico irritada, fico nervosa, com vontade de chorar, com vontade de bater nos outros, com vontade de... Se alguém olhar pra mim na rua, quem vai? Tá olhando o quê? Não, e se eu não tenho chocolate, eu sou capaz de explodir o prédio, né? Pelo menos um chocolatinho eu preciso ter. Aí você come o chocolate porque você tá triste, você tá amargurada, e depois que você come o chocolate, você fica infeliz e revoltada porque você vai engordar, vai dar espinha. Vai entender, né? Olha, não é fácil ser mulher, né? Não é fácil ser mulher. Mas mesmo assim, eu não queria nascer homem na outra geração, não. Eu também não. Não não é fácil, mas eu gosto, viu? O quê? Eu gosto de ser mulher. Ah, tá. Tava achando estranho o negócio. Não, eu adoro ser mulher. Eu tenho orgulho de ser mulher, porque eu acho que a mulher é tão evoluída, é tão inteligente. As mulheres vão dominar o mundo, gente. A gente é muito inteligente. Com certeza. A gente lidera muito melhor, né? A gente consegue conversar melhor, a gente tem um entendimento melhor, a gente tem uma empatia maior. A gente é mais resiliente também, né? Sim. A gente, assim, a gente é louca naquele sentido de, tipo, ficou brava, explode, mas depois quando a gente para e pensa, a gente consegue sempre sair daquela situação de uma forma melhor. O homem, às vezes, é muito ignorante para certas coisas, né? Tipo, ele pensa aquilo é ponto final, não muda mais de opinião. A mulher, não. Ela acaba se moldando ali, né? Para conseguir viver melhor, né? Mais em harmonia, em sintonia. Eu tenho orgulho de ser mulher, eu gosto muito de ser mulher. Eu também. Sou super feminina, gosto de me cuidar, gosto de ter vaidade, gosto de pintar unha, fazer cabelo, maquiagem. Suspeito de galinha aqui ainda, gente. Precisa se inscrever no canal pra eu ficar rica e fazer plásticas. Aplicar uns botox. Os botox da vida, beijo de linguiça sadia. Não, mas também, agora entrando nesse assunto, gente, eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais iguais com essas harmonizações faciais. Nossa, todo mundo afina a bochecha, põe em boca, põe em preenchimento aqui, um monte de botox aqui. Você não acha? Eu acho que tá todo mundo... Olha, é meio complicado dizer a opinião nesse momento, porque as pessoas estão muito sensíveis. É verdade. Mas eu tenho uma opinião sobre isso, que não é um julgamento, é apenas a minha opinião, né? Realmente, eu acho que a gente está numa era em que a gente está... A gente não, as pessoas, né, estão buscando tanto a beleza perfeita que elas estão excedendo os limites da perfeição. Por quê? Às vezes a gente vê mulher que é bonita, cara, ela não precisa mexer em nada. Você vê a guria mó bonita, assim, o narizinho, tudo linda. Aí ela vai lá, mexe na cara, fica um terror. Mas eu acho que isso é muito daqui, ó, sabe? É uma inversão que ela tem
da beleza dela, né? Ela não se acha bonita e ela quer melhorar. E aí, tipo, nessa que ela quer melhorar, ela exagera e aí acaba ficando nessa situação aí. Mas eu acho que é muito aqui, ó, a cabeça. É. Lógico que a gente vai querer fazer um botox, dar um pé de galinha, né? Dar uma aumentadinha no lábio, tudo. Acho que tudo assim que seja sutil, né? Que fique uma coisa mais harmônico, é legal. Eu não sou contra isso. Também cada um, né? Mas realmente algumas pessoas estão passando dos limites e tá ficando aquela coisa muito, sei lá, tá estranho. Muito falso, né? Mas eu acho que os homens não gostam muito, não. Não gostam. Olha, pelo que eu tenho, muitos amigos homens, né? Pelo que eles falam, assim, eles não são muito adeptos, assim. Lógico que, né, fazer algo sutil, às vezes eles nem percebem, mas quando começa a pôr muito, assim, eu não acho que eles. Mas também, né? Eu acho que cuidar da saúde, do físico, do emocional, enfim, de tudo é muito importante. Mas eu acho que tudo tem que ter um limite. E aí, Gé, você que é dessa área de estética aí, o que a mulherada procura? Homem procura também? Homem procura, e gente, cada vez mais os homens têm procurado a estética, e eu acho isso muito legal, né? Deles também estarem procurando se cuidar, né? E eles procuram muito parte facial, no meu caso mais, assim, parte de limpeza de pele. Eu acho engraçado que normalmente eles vêm com a namorada primeiro, aí depois eles acabam vindo mais que a namorada. O namorada está vaidoso. Eles estão vaidosos. E parte corporal, às vezes, me procuram também. De fazer massagem, depilação também? Depilação. E a parte de aplicações, assim, sabe? Para perder gordurinha localizada, legal, eles procuram né? Bastante. Sabe quando eu trabalhava em salão, que eu fazia unha, eu fazia bastante unha de homem. Hoje, como eu atendo em casa, e eu já não fico meio assim, Prefere né? evitar. Eu mesma no meu consultório também não é todo homem que. Geralmente é mais por indicação, né? Uhum. Não, eu não abro assim, porque como eu sou sozinha lá, também não gosto, mais por indicação. Entendi. E você tá nessa área aí já faz quantos anos? 7 anos. 7 anos. Isso é uma coisa que você ama, você adora, ou você fala, ai, não, devia ter feito outra coisa? Não, eu amo. Eu amo de paixão o que eu faço. Não trocaria. Lógico que pretendo ampliar, né, o leque, entrar com procedimentos mais invasivos, tal. Já estou trabalhando nisso, estudando para isso. Mas eu não quero abandonar o que eu faço hoje, assim, jamais. Eu gosto bastante. Eu também tô nessa área, eu já mexi com cabelo, com depilação, com massagem, com cílios, com unha em gel, agora eu tô só fazendo sobrancelha e unha comum. Mas é uma coisa que eu gosto muito, porque, cara, cada pessoa que senta pra fazer unha comigo ali, além de ela voltar, porque ela gosta do meu trabalho, a gente acaba pegando uma amizade e é como se fosse uma terapia. A pessoa chega, tem aquele papo legal, a gente conversa. Cada uma tem uma história, é legal que a gente trabalha se divertindo, Sim, né? E a gente aprende muita coisa. Eu atendo desde menina de 17 anos até senhora de 80 e poucos anos. Então, assim, são várias faixas etárias e, tipo, cada história, vivência, experiência. Então, eu acho muito interessante cada pessoa que senta aí, sabe, a gente poder conversar e falar de vários assuntos. Então, para mim é um aprendizado isso também, eu gosto muito. E de várias classes, né, sociais. Sim. Às vezes você atende uma adolescente mais humilde, uma adolescente que já é de uma, sei lá, de uma classe mais alta, né? Estuda em escola particular e tal, e aí você vai vendo as diferenças, né, de educação e coisa, e é muito legal, né? Eu gosto muito, bem gostoso, assim, lógico que lidar com o público tem suas dificuldades, mas acho que de forma geral, assim, na nossa profissão, né, que a pessoa chega ali, é um momento dela relaxar, é um momento que ela tá bem, né? Não é diferente de você trabalhar com o público sei lá, num lugar que a pessoa vá para reclamar, que a pessoa vá irritada. Então, no nosso caso, trabalhar com o público acaba sendo que ela já vai buscar um bem-estar, né? E aí ela encontra o bem-estar ali. Então, realmente é um ambiente mais agradável. A gente não tem muitos estresses, assim. Lógico, tem uma cliente ou outra que às vezes passa do limite um pouco, mas
a gente consegue sempre ir com um joguinho de cintura, Lidar com tudo. lidar com tudo e com todas. Às vezes, vai embora aqui, não volte mais. Tem umas que acontece, gente, tem umas que pede pra gente falar assim, viu, por favor, não volte mais. Aí toma um café, aí pede mais um café. Isso é de menos, hein? Isso aí é de menos, porque tem gente que eu vou falar pra você, que acha que pode sentar aqui e falar assim, então, eu vou pagar tanto, e quando eu quiser, e aí quando ela quer também nunca chega esse dia, enfim, nossa, tem umas que dão umas dor de cabeça pra gente, vou falar. Você faz a massagem, ela pede pra, né, pagar metade, depois paga. Calma aí que eu vou fazer o reverse na massagem aqui. Deixa eu te fazer a massagem. Eu vou te fazer metade da massagem, deixa só metade que você pagou. A pessoa faz pé, mão, sobrancelha, aí posso pagar depois? Pode, peraí, deixa eu arrancar o esmalte. Pela cutícula, arrancou o pelo, né? É foda. Não dá, né? Mas assim, as minhas clientes, 99% são prata fina, são super gente boa, não tenho problema. Estão comigo desde 2006. Então faz tempo. Faz bastante tempo. As minhas também são ótimas, até porque as que não são, a gente tem aprendido a mandar. Vai pensar! Vai. Ai, não tem horário, vai. Aí agora elas vão assistir e vai descobrir que nós estamos dando uma miguezinha pra elas. Deixa que descubra, tem gente, né, que... Faça esse favor, descubra logo, que que vocês vão embora. Não, a gente é humana, né? A gente é humana, não. Eu tento ser o máximo possível profissional, educada, sabe, gentil, mas tem umas que realmente não tem como, elas acabam confundindo as coisas, né? Ainda que você trabalha no seu consultório, que é um lugarzinho lá, né, reservado, que não é tua casa. Eu já trabalho dentro da minha casa, então as pessoas acham que por elas estarem dentro da minha casa, elas podem ficar tão à vontade a ponto de decidir como elas vão pagar e quando elas vão pagar. E não é assim, né? Então, realmente... Não, isso é um absurdo, né, gente? Eu mesma não consigo ir em um lugar... fazer algum procedimento e depois de fazer o procedimento falar, viu, não consigo te pagar hoje. Gente, mas tem gente que é cara de pau. E que gente cara de pau? Como que você lida com gente cara de pau? Você tem vergonha de falar pra pessoa? Você acredita que eu tenho? Mas é uma coisa que eu também tenho trabalhado em mim, né? Cada dia mais, mas tem sim. É mesmo? Nossa, eu não tenho. Eu tinha antes um receio de reagir com esse tipo de pessoa. Hoje não. Se a pessoa cara de pau, sou mais ainda. Eu coloco ela no lugarzinho dela. Eu tô ficando revoltada, gente. Mas ninguém me segura mais. Mas você sempre foi boa nisso, eu acho, de pôr, eu acho. Eu tenho bastante dificuldade, tá? Bastante, assim. Mas eu tenho tentado melhorar. Mas é difícil. E tem muito, hein? Tem o que mais tem é gente cara de pau que chega pra você e, tipo, com a cara de pau mesmo, parece que tá um peroba, né? E vem. E conta lá uma historinha e, eu falo pra você, mas eu não sou muito ingênua mais, não. Eu já fui. Sabe, tipo, acreditar e falar, não, tudo bem, hoje não. Cara, hoje eu tô totalmente intolerante. Sabe o seu Saraiva? Tolerância zero? Eu sou o seu Saraiva, hein, pessoa? Eu sou o seu Saraiva. Hoje eu tô tolerância zero. Mas é ruim também, né? Ser intolerante eu acho demais. Que tem que ter um equilíbrio, né, pra tudo. Pra isso eu não sou muito equilibrada. É uma coisa que tem que trabalhar internamente também. Preciso. Preciso trabalhar. Não, mas eu mudei bastante. Eu era muito mais intolerante. Hoje eu já sou mais assim. Eu ainda não tô num equilíbrio certinho da tolerância e da intolerância. Tipo, meio intolerância. Já tô brincando, gente. É um pouquinho desigual. Mas a gente vai conseguindo, né? Vai. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que conforme a gente vai ficando mais velha e passando por situações assim que a gente precisa dizer não e, sabe, ser mais assim, como que eu posso dizer? Como fala a palavra, Jéssica? Peraí que eu vou procurar no Google. Quando a gente precisa ser mais firme, essa palavra, né? A gente vai criando uma casca, sabe? E essa casca faz a gente ficar mais intolerante. Então, tipo assim, tem coisas que antes eu tolerava que hoje eu não tolero mais. Por quê? Porque quando eu tolerava certas situações, me fazia mal.
Então, eu acho que eu fiquei muito intolerante nesse sentido, assim, da vida, de pessoas, de não aceitar certas situações, por conta de não me ferir mesmo. E não me Como uma fere. proteção, É uma né? Uma capa de proteção, proteção. exatamente. Então, assim, tem que ter o equilíbrio? Tem. Mas eu prefiro, nesse momento da minha vida, ser um pouco mais intolerante do que ser o meio termo, porque não me faz mal, sabe? Então, eu tive que lidar muitos anos com essa coisa de eu me sentir mal por conta dos outros. Hoje não, hoje eu realmente me coloco em primeiro lugar. Não é egoísmo isso. Eu acho que você tem que ter amor próprio, Com tem que se certeza. respeitar, respeitar seu tempo, seu limite, sua paciência, e ninguém vai fazer isso por você. Você entende? Então, por isso que eu fiquei muito intolerante, porque às vezes as pessoas acham que pode falar o que quer, pode fazer o que quer com a gente sempre aceitando, tolerando, e só mais essa vez, só mais essa vez. Não. Hoje, se eu falar assim pra você, Jéssica, eu não permito mais tal coisa, e você fizer, cara, acabou. Entendeu? A minha intolerância, ela tá nesse patamar aí. Não tolero mais. Coisas que eu já avisei, né, que eu não tolero mais. Se a pessoa continua a fazer, é tchau. Então E é eu nesse acho sentido. que é muito importante até para nossa própria saúde, né? Eu acho que é importante ser assim. Eu acho que é legal você, né, impor limites e não tolerar tudo. E às vezes você acaba tolerando e vai te dando, trazendo pensamentos e sentimentos que acabam acarretando na sua saúde, né? Porque todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento já tem até comprovação, né, baseada nisso, todo sentimento pode acarretar aí, quem sabe, numa doença, né, em Com algo certeza. que não é benéfico para a pessoa. Então, eu acho que é importante, né? É É, importante a gente agir, sim, sempre conseguindo impor limites. sim, sim, sim. Importantíssimo. Então, impõe limites Imponham aí. limites, gente. Fale não quando tiver que falar não e não se sinta culpada e culpado por Jamais, isso. jamais. E esse foi o nosso vídeo de hoje com a minha querida convidada Jéssica. Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço pelo convite. convite. Eu amei estar aqui. A Obrigada. gente conversa muito, a Jéssica já é minha amiga, então a gente já tem muitos assuntos. E quem sabe você volta de novo, Com né? certeza. Mas é Voltarei. isso aí. Se inscrevam no meu canal, me sigam no TikTok e no Instagram.